Hoje, como todo mundo conhece o Corpo de Bombeiro, a gente não vem com uma outra ideia, que ao invés de falar só de combate a incêndio, resgate, salvamento terrestre, salvamento em altura, eu venho mostrar também que o Corpo de Bombeiro trabalha com tecnologia e um desses aspectos é o Protege. Quando se olha essa imagem, logo em tempos de ar, pensa que ela foi gerada por inteligência artificial, mas não. Ela foi tirada pelo bombeiro militar, Felipe Bittencourt, em uma ocorrência de incêndio em 2020, próximo a Novo Acordo. Então, ela ilustra o nosso sistema, e ela é capa e é uma imagem realmente real. Aí, quando se fala em sistema... Quando fala em sistema, não poderia deixar de falar da assessoria de telecomunicação e informática do Corpo de Bombeiro, que hoje ela é composta por 14 colaboradores, onde a gente mantém 15 sistemas institucionais, desenvolvido 100% pela própria corporação, esse software, e existe profissionais tanto da área de gestão, desenvolvimento, suporte e infraestrutura. Eu estou no Corpo de Bombeiro há 18 anos, como já citaram, justamente com foco na área de tecnologia e com a experiência de desenvolvimento web e mobile. Antes de iniciar o sistema, a gente tem que falar um pouco sobre o Cerrado. Por quê? O Cerrado ele é o segundo maior bioma da América do Sul. E aqui no Tocantins ele ocupa 91% da área do estado, sendo que 44% do estado queimou alguma vez nos últimos 39 anos, 66% do Cerrado queimou mais de uma vez nos últimos anos e 89% ocorre entre julho e outubro de todos os anos. Aí, como que o Tocantins entra nessa situação? O Tocantins, em 2024, nos últimos 10 anos, sofreu uma das maiores queimas do Cerrado, que foi mais de 8.000 focos de calor, segundo o INPE. Isso corresponde a mais de 10% do estado que queimou. Mais de 859.000 campos de futebol queimou no estado. E, durante esse período, justamente por causa do período de estiagem, de seca, ventos fortes, fica um ambiente propício para a questão dos incêndios. E aí o Corpo de Bombeiro, hoje, ele tem 661 militares em todo o estado, distribuído em 10 cidades, que são regionais, onde distribui esse efetivo. E, devido a essa situação que ocorreu em 2024, foi formada uma sala de gerenciamento de crise. Foi então que iniciou o Protege. O ano passado, a gente começou o planejamento e, de fato, mesmo ele foi empregado, foi esse ano que, novamente, foi formada a sala de gerenciamento de crise e colocamos em vigor o Protege em setembro desse ano. O Protege tem vários recursos, mas eu vou mostrar para vocês aqui apenas alguns dos principais, que são a parte do monitoramento, relatórios, focos ativos, risco de fogo, gestão de recursos. A parte do monitoramento é uma parte das principais, onde mostra a parte dos mapas, gerenciamento de área queimada, georreferenciamento de ocorrências, velocidade do vento. A parte do monitoramento, como pode ser visto no vídeo, é o exemplo do sistema em utilização, tem as partes de área queimada, ocorrências em tempo real, focos de calor, velocidade do vento, tamanho da área queimada e linha do fogo, as camadas do Google Maps, OpenStreetMap, topografia, Rede Mais, que é a constelação de satélites do Ministério da Justiça, da Polícia Federal. A gente conseguiu integração, através disso a gente consegue ter uma visão de satélite até 24 horas daquele local, ou seja, às vezes a gente consegue ver os sinais de fumaça do foco de incêndio através dos satélites. Também conseguimos ter a parte das camadas de áreas de quilombolas, assentamentos, conservação, terra indígenas, hidrografia. E outros recursos para facilitar a gestão, que seria o compartilhamento no WhatsApp e como chegar. A parte da área queimada foi um dos grandes desafios nossos, porque o INPE, hoje, ele entrega essa área queimada, só que ele entrega em formato shapefile. Esse shape ele é distribuído mês a mês. Para isso, a gente utilizou inteligência artificial para fazer um script onde faça a busca no INPE,
onde busque todos os meses, faça a mesclagem dessas camadas em shapefile, onde eu delimite, porque quando eu busco do shapefile, ele retorna de todo o Brasil. Então, nós precisamos fazer a delimitação do estado do Tocantins e, depois de tudo isso, transformar em um arquivo JSON para ser utilizado como a Visão fala, para o programador, para o desenvolvedor utilizar. O resultado final foi esse, que foi a gente trouxe 3 camadas, que foi 2023, 2024 e 2025 até o momento, que essa camada, inclusive, está atual. O que a gente percebeu e a gestão observou que algumas regiões queimam todos os anos, outras regiões queimam um ano sim e um ano não, e outras regiões simplesmente queimam de maneira aleatória. Isso, para o gestor, ele consegue acompanhar em tempo real as ocorrências do foco, e se aquela área queimada, que o fogo está avançando, já queimou naquele ano, ele não tende a se preocupar, porque já é uma área que já sofreu queima naquele ano. Então, esse resultado, a gente tem mais cálculos a ser feitos, mas, de maneira inicial, a gente entregou esse resultado para os gestores. A gente fala, quando vai falar em ocorrências em tempo real, antes disso, a gente tem que falar do sistema de operações do Corpo de Bombeiro, que é outro sistema que foi feito 100% pela corporação, que é um sistema de ocorrência da corporação. Ela proporciona registrar as ocorrências georreferenciadas e com as informações do solicitante, e com essas informações a gente trouxe também para o Protege, onde a gente mostra para o gestor a ocorrência está ativa, com georreferenciamento, a unidade, a descrição, os militares, as viaturas envolvidas que estão e o link direto para o COCB, se ele quiser mais detalhes. Outra parte foi a parte do BI, que a gente entrega para o gestor a ocorrência em tempo real que estão ativas, a quantidade de ocorrências da semana, do mês e do ano, sempre comparando com os períodos anteriores, ou seja, com a semana anterior, com o mês anterior e com o ano anterior. A gente entrega os resultados por cidade, por unidade e o relatório por dia, para justamente o gestor conseguir acompanhar se está um crescimento crescente ou decrescente referente às ocorrências de incêndio florestal. A partir desse momento, a gente entra na parte dos focos de calor, que foi um dos grandes diferenciais, que, ao contrário de outras soluções que tem, a gente adicionou mais 2 satélites, somando 3 satélites, porque com um satélite só, a gente proporcionava pegar o foco de calor apenas de 12 em 12 horas. Adicionando mais 2 satélites, a gente adicionou mais passadas durante o estado. A gente diminuiu esse intervalo para 3 horas, com a resolução de 375 metros de resolução da área queimada. Então, esse é o exemplo do lado. Então, com as imagens vermelhas, ele consegue ver o foco, que foi a 12 horas, de 12 a 24 é o foco que foi laranja, de 12 a 24, amarelo, de 24 a 36, e cinza acima de 7 dias. O que significa isso? Que a gente consegue ver que é cinza, amarelo, laranja e vermelho, fazer o rastreamento do fogo, em qual caminho que o fogo está, em qual direção que ele está caminhando, para justamente posicionar as equipes de serviço e falar qual o melhor método ou recurso para ser utilizado. Além disso, o próprio gestor ele pode compartilhar a localização do foco diretamente com a equipe local da unidade e mandar, inclusive, o caminho para deslocar até aquele local do fogo. O outro recurso é o tamanho da linha do fogo e a área queimada. Quando fala em combate a incêndio florestal, aquela frente do fogo, nós chamamos de linha do fogo. Então, hoje, o gestor ele consegue fazer a métrica de calcular o tamanho da linha e também da área queimada, e já entregar isso para o gestor local ou um gestor que precisa dessa resposta, ou uma estatística que foi do combate daquele incêndio naquele mês específico. O outro item, nós temos o risco do fogo e a quantidade de foco. Esses itens específicos, a gente trouxe através do INPE. O INPE entrega essas informações, a gente faz apenas um processamento, que a gente guarda essas informações para não deixar um gargalo grande para o carregamento web, mas a gente entrega os focos ativos, que é aquele foco do dia, também te entrega a verificação, fazendo a diferença do ano anterior e do mês anterior, e também o índice de inflamabilidade. O que seria isso? Através de um cálculo que calcula a questão da temperatura, umidade e o tempo que chove naquela região, é possível calcular a probabilidade de risco de inflamabilidade daquele município e ter focos de incêndio naquele local. Então, isso, para o gestor, ele consegue justamente preparar a equipe, que existe grande chance, não é que vai queimar, mas existe grande chance de haver incêndio naquele local.
A parte de gestão de recursos, que o Corpo de Bombeiro ele não trabalha só. Existem outros órgãos que fazem parte desse combate ao incêndio florestal, que são eles, o Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Ministério Público, Defesa Civil Estadual, Municipal, Naturatins, IBAMA, Preve Fogo, Exército Brasileiro, Polícia Militar, dentre outros. O que a gente entregou nessa solução? Cada regional cataloga todos os materiais necessários para combater incêndio daquele município. O bombeiro, ele, hoje, aqui no Tocantins, não consegue estar em todos os municípios ao mesmo tempo, mas cada município, hoje, ele tem, às vezes, sua brigada municipal e seus recursos que podem facilitar. Então, quando acontece um incêndio naquele município, o gestor já tem na mão quais os recursos disponíveis naquele município, e ele pode, inclusive, entrar em contato com o gestor local para conseguir administrar e agilizar esse serviço até a chegada do Corpo de Bombeiro. A parte de relatório, a gente entrega para o gestor a parte dos focos de calor, ocorrências de incêndio atendidas, reprimidas, a capacidade de resposta operacional da corporação e os recursos. Quando o gestor clica em gerar o WhatsApp, ele manda no WhatsApp um relatório todo formatado com essas informações atualizadas, onde ele pode acompanhar ou enviar para um outro gestor, para justamente facilitar a administração. E, a partir dos resultados preliminares, o que a gente obteve? A gente percebeu que essa facilidade de integração de todos os dados do INPE, do Ministério Público Estadual, do Brasil Mais, teve uma grande diferença em comparação com 2024. A gente teve 36% menos de focos de calor esse ano, até o momento, comparado com 2024, e, ao mesmo tempo que a gente teve menos foco, nós conseguimos ter 10% a mais de ocorrências atendidas, ou seja, mesmo tendo uma capacidade de foco menor, o Corpo de Bombeiro conseguiu atender 10% a mais do que o ano passado. Acreditamos que seja uma resposta já inicial da plataforma, que facilitou, onde o gestor pudesse ter as informações de forma fácil e rápida, além de reduzir o tempo de resposta, otimizar os recursos humanos e materiais, ampliação do controle de áreas de risco, de alto risco. E os próximos passos que pensamos é a integração com os drones para obtenção de dados de telemetria. Hoje, a corporação já tem drones, né, atuando na parte de combate a incêndio. A intenção nossa é trazer essas informações do drone para dentro do próprio sistema. Ampliação da internet via satélite nas viaturas. Hoje nós temos, só que ainda não é o suficiente para atender todas as viaturas do Estado. E o uso de IA para a projeção de risco e a probabilidade de incêndio. Isso é um pouco do sistema que eu trouxe para os senhores, mostrar como o protege, como o Corpo de Bombeiro consegue trazer um pouco de tecnologia e facilidade para os gestores e facilitar o serviço do próprio bombeiro e da sociedade tocantinense. Obrigado. E deixar uma frase que prevenir é proteger, e proteger hoje é inovar. Obrigado. Bruno, quando eu vou me referir à sua patente abreviada, é SUB? SUB. Então, SUB Bruno, né? Beleza. Eu vou me referenciar assim só para a gente entender. Vocês usam ArcGIS? Não. No projeto, não? Hoje nós temos a Defesa Civil que faz esse trabalho com ArcGIS, mas de forma específica, a nossa equipe de desenvolvimento, não. O pessoal pergunta, vocês têm shapefile? Não. Sim. A gente transformou todos os shapes nossos para JSON, para GeoJSON, para justamente trabalhar com uma parte web e manipular essas camadas. E vocês não entraram ainda com IA fazendo análise desses dados? A IA a gente usou só para a parte do área queimada. Então, certo. Hoje a gente utilizou toda a parte da área queimada. A gente tem um script que através de IA, ele monta as áreas, porque as áreas são separadas mês a mês e de forma anual, de forma nacional. Então, a gente utilizou a IA para caracterizar apenas para o Tocantins a camada, ou seja, pelos limites do Tocantins, e também para juntar todas essas camadas de forma anual e entregar para o gestor uma camada única. Show. Os satélites, vocês viram de quem eles contratam? Da NASA? Da NASA. O contrato é direto? Não, hoje a NASA tem API própria, ela tem vários satélites, e aí hoje um dos principais satélites que utiliza são esses, que para combater incêndios são os da NASA. O INPE ele entrega alguns resultados, inclusive a da área queimada é do INPE, só que a área de alcance ela é maior, ela é 1 km². Ao contrário da NASA, é 375 metros. Então, sim, a resolução acaba sendo menor e a gente consegue ter uma resposta melhor. E você falou também de conectividade nas viaturas, Starlink.
Nós já temos a Starlink em algumas viaturas, porém a intenção nossa é fazer ampliação, para justamente o Protege a gente conseguir mandar esses dados para a equipe de campo, onde ele consegue acompanhar e ter essas respostas mais rápidas. Tá vendo o que é legal da gente receber o cara técnico também? O cara participa do desenvolvimento e na queima-roupa ele sabe responder tudo. Bruno, mais uma vez, obrigado. E aqui, galera, eu tenho uma triste notícia para dar depois do Bruno. Estamos caminhando para o fim do nosso segundo Tocantins Tech. Pô, eu queria ouvir um não. Aê. Gente, nós vamos parar agora um pouquinho. Vocês podem continuar aqui, porque o nosso último ato vai ser o grande sorteio.